O ciclo da borracha foi um momento importante da história econômica e social do Brasil, relacionado com a extração e comercialização da borracha. Teve seu centro na região amazônica. No início do século XVII, o naturalista Charles Meyer de la Condamine viajou à região amazônica e estudou as propriedades de um poderoso autocicatrizante, da Hevea brasilis, árvore nativa da Amazônia, conhecida como seringueira, constatando finalidades para vários usos na vida humana. Posteriormente, Charles Goodyear descobriria o processo de vulcanização do líquido extraído da árvore seringueira, conhecida como látex, sendo possível a fabricação de pneumáticos para a indústria automobilística. O local de existência da árvore era em toda a Amazônia. Fazendeiros, pequenos agricultores e outros agroempresários foram atraídos para o interior da Amazônia para construir fazendas silvicultoras voltadas à exploração do látex. Simples homens erguem-se como barões da borracha, concentrando renda e relegando sua mão de obra à miséria. A partir da extração da borracha, surgiram várias cidades e povoados que depois também se transformaram em cidades, Belém e Manaus, que já existiam e passaram então por importante transformação e urbanização. Os lucros da borracha ficavam concentrados basicamente nas metrópoles amazônicas, Belém e Manaus, principalmente na primeira, devido à sua posição estratégica próxima ao oceano. Suas rendas per capita chegaram a ser uma das mais altas do planeta. Os soldados da borracha foram vítimas de violação dos direitos humanos e viveram em regime de escravidão. O trabalho iniciava no fim da madrugada e se estendia até a noite. Demoravam a se acostumar com a solidão e, quando não se acostumavam, procuravam afeto em alguma aldeia indígena, o que muitas vezes resultava em casamento. Devido à extração ocorrer dentro de uma mata fechada e sem povoamento, a proliferação de doenças como malária, cachumba, sarampo e febre amarela era rápida, e os seringueiros morriam às vezes em grande quantidade. O nome Soldado da Borracha veio de uma escolha que os cidadãos do sexo masculino tinham que fazer, pois na época houve dois grandes acontecimentos, a Segunda Guerra Mundial e o boom da borracha. Dessa forma, quando o civil ia se apresentar, ele deveria escolher entre lutar na guerra ou virar extrativista, mais conhecido como seringueiro. Estes soldados da borracha nunca conseguiram voltar para a terra deles, porque nunca foram pagos pelos seringalistas. Quando chegavam no seringal, automaticamente adquiriam uma dívida da sua passagem de vinda da Amazônia e de seus custeios de moradia e alimentação, e trabalhavam para pagar essa dívida que nunca tinha fim. Devido às dificuldades econômicas, à falta de condições básicas de saúde e educação, mais e mais seringueiros abandonam a floresta num grande êxodo rural e vão pelas periferias das cidades. A concorrência fez com que, no começo da década de 1920, a exportação da borracha brasileira caísse desastrosamente. Era o fim do ciclo da borracha no Brasil, e muitas cidades se esvaziaram, entrando em plena decadência. Você sabia que Manaus foi uma das primeiras cidades do Brasil a ter luz elétrica? Com um período chamado Bela Época, em 1890 a 1920, cidades como Manaus, Porto Velho e Belém foram uma das primeiras cidades a ter luz elétrica, água encanada, esgoto, museus e cinemas. Oi, bom dia! Você sabia como era chamado os homens na época do seringal? Na época que eles trabalhavam aqui? Não, senhora. Bom, eles eram chamados soldados da borracha, porque quando eles iam se alistar, eles se comandavam
comandante mandava ou para a guerra, pois estava na época da Segunda Guerra Mundial, ou para o seringal. Obrigado. Muito obrigada. Agora sim. Vocês sabem quais são os principais prédios que simbolizam o boom da borracha no estado do Amazonas? Pois eles são o Teatro Amazonas, o Porto do Rodway, o antigo prédio da Alfândega, a Igreja da Matriz e a Praça do Relógio. Oi, bom dia. Posso lhe fazer uma pergunta? Você sabia como que foi originado o pneu Goodyear? Não. O nome Goodyear se originou de um americano chamado Charles Goodyear, que descobriu o processo de vulcanização, e isso possibilitou a industrialização da borracha. Olá, eu sou o professor Charles David e esse foi mais um vídeo do canal Administração Online. Se você gostou do vídeo, dê um joinha ou se inscreva no canal. Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado. Você sabia como que era... João, cabeça de pão!